amados, hoje a TV Manancial recebe uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que esteve no estado do Espírito Santo, ministrando a nossa vida acerca de família, uma pessoa com uma história maravilhosa. Ao nosso lado, Edmeia, uns chamam de pastor Edmeia, outros de missionário Edmeia, mas ela carinhosamente quer ser chamada de simplesmente Edmeia. Edmeia, você me dá liberdade de chamá-la de Edmeia? Pode me chamar de Edmeia. Eu só não gosto que me chame de gorda. Edmeia, nós gostaríamos que a senhora contasse como é que foi a criança Edmeia, como é que foi o crescimento da Edmeia e assim uma pautada no que como nasceu a pastora Edmeia, a missionária Edmeia. A criança Edmeia foi uma criança problemática. Eu nasci do adultério do meu pai com a minha mãe. O meu pai era estrangeiro, negro. Meu pai veio da Guiana Inglesa para o Brasil, casado com uma mulher maravilhosa, ele evangélico, ela evangélica, uma mulher santa. Eles tinham 4 filhos homens e 2 meninas. E quando chegaram em Santarém do Pará, encontraram minha mãe. Meu pai era negro azul marinho, com a família toda. Minha mãe, branca, dos olhos verdes, branca, católica, apostólica romana, presidente do apostolado da oração. E o meu pai com a minha mãe caíram em adultério. E quando foi dito para minha madrasta, então ela procurou minha mãe para dizer: esse filho que você tem dentro do seu ventre é do meu marido, vai nascer uma criança negra. Então toda aquela confusão de religião, e mamãe com a família toda, tendo padre na família, freira na família, foi uma confusão muito grande. Então eu fiquei no meio, eu nasci uma criança assim, que eu tinha 4 irmãos brancos e 6 irmãos negros. Isso numa cidade pequena como Santarém do Pará, me deu uma infância muito conturbada, porque as pessoas por trás da mamãe me diziam coisas que não tinham coragem de dizer na frente dela, e também por trás do papai. Nessa bagunça toda, Deus colocou uma mulher santa de Deus, uma mulher crente, o exemplo de vida cristã para mim, minha madrasta, que me amou. E assim eu fui crescendo, uma criança muito inteligente, muito especial, no sentido que eu aprendia tudo com rapidez e gostava de estudar, mas aquele desejo de mostrar que eu era alguém, que eu tinha valor, me levou a ser uma criança que foi se desenvolvendo com muita vaidade. Então era uma criança soberba, vaidosa, queria ser melhor do que todo mundo, porque lá no fundo da minha alma, todo mundo, eu sabia que era pior, porque eu era bastarda, porque eu era filha do pecado, como diziam, porque essa confusão toda. Então esse foi o grande problema da minha vida, foi o grande monstro que eu tive que enfrentar depois de grande, foi a soberba que eu tinha. Mas assim mesmo Deus me deu muita possibilidade, abriu muitas portas para eu estudar, e eu pude estudar muito. Aos 9 anos eu fui mandada para um colégio de freiras, onde a gente estudava muito fundo o francês, o inglês, o latim, e essas freiras em Salvador, que me ensinaram tudo do melhor. Elas só não me deram o que elas tinham, o que elas não tinham. Mas até hoje eu agradeço a Deus pela vida delas. Foram as freiras ursulinas do Colégio das Mercês. E ali eu cresci, dali eu fui para a faculdade, casei na Bahia mesmo, com um homem carioca, negro, engenheiro da Petrobras, e aí foi minha vida. Eu estudei todas as faculdades que eu quis, morei no Iraque porque meu marido foi ser gerente de apoio da Petrobras Internacional. Quando voltamos do Iraque, antes de virmos, ficamos 6 meses no Kuwait, e depois viemos para o Rio de Janeiro. Em 1990 meu marido morreu, ele teve um ataque cardíaco, e então eu pude começar o ministério. Nasce então a missionária Edmeia. Aí nasce a missionária Edmeia. Quando meu marido morreu no Rio de Janeiro, foi no 2º dia que eu estava em Singapura para fazer um curso de liderança cristã no Haggai Institute, em Tandui, em Singapura. E aí eu não deu para voltar, meu pastor me pediu que continuasse lá,
minha filha também, que já era advogada nessa época. Eu continuei, quando voltei de lá, eu sabia exatamente como que eu tinha que fazer e o que é que eu tinha que fazer no Morro Dona Marta. E aí eu entrei com tudo. Eu fiz um voto a Deus, dizendo que nunca mais casaria, que eu queria entregar todos os meus dias, todos os meus momentos para o reino. E se eu casasse, eu não poderia fazer isso. Então, eu tirei o casamento da minha vida e continuei e estou feliz da vida. Edmeia, não tem como falar de Edmeia sem não citar a casa de Irmã Maria e Marta. Sim. Como que nasceu esse projeto? Eu sei que existem 18 anos. 19 anos agora. Conta para mim como foram as lutas, como é que é o sustento do projeto. Eu li há pouco que o governador do Rio, há 3 anos atrás, decretou o Morro da Marta já como não área de periculosidade. Como modelo para todas as favelas do Rio. Exato. Qual a influência do projeto da Casa de Maria e Marta nesse contexto? Olha, em 1990, meu marido morreu em setembro, eu estava em Singapura. E quando eu voltei, no dia 3 de outubro, o Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio. E era também a maior concentração de centros de macumba. O Morro Dona Marta chegava a ser um aglomerado em que a polícia não podia subir. A guerra era assim, de um lado cabeludo, do outro zaca. Faziam assim 3 dias de guerra, que quem estava embaixo não podia sair, quem estava em cima não podia descer. Era assim uma miniatura do inferno. Aquele bloquinho ali embaixo do braço do Cristo Redentor. E foi nessa época que eu entrei ali. O nome Casa de Maria e Marta foi dada pelo meu pastor, um homem santo de Deus, reverendo John Saunders, que hoje vive na Inglaterra, ele é inglês. Porque ele achou que seria uma casa para fé e obras. O lado espiritual e o lado material. Porque nós não podemos simplesmente chegar para uma pessoa que está passando necessidade e dizer: Ei, Jesus te ama. Ela vai mandar a gente para um lugar que a gente não quer ir. Porque com fome, sem roupa, sem possibilidade. Então nós temos que primeiro cuidar do lado material para poder mostrar: Jesus te ama. Entende? Então eu aprendi que bastão de profeta não leva a vida para ninguém. Quando a sunamita foi atrás de Eliseu, porque o filho dela estava morto, ele foi lá e fez com a criança. Ele botou boca com boca, olho com olho, corpo com corpo. Ele se fez com a criança, então ele levou a vida. Porque ele mandou o bastão antes e o rapaz voltou com o bastão dizendo: Ei, o menino não ressuscitou, o menino não acordou. Então, é nesse contexto de fé e obras. Eu comecei um trabalho assim, porque a maioria das mães são mães solteiras. E quando a criança nasce, elas põem a criança numa creche lá embaixo, de manhã cedo. Aí elas vão trabalhar, elas são faxineiras, elas são lavadeiras, elas são cozinheiras, elas trabalham lá embaixo. E de tardinha, quando elas voltam, elas pegam a criança na creche e vão para casa. Mas no ano da criança completar 5 anos, a criança não pode mais ficar na creche. Mas essa mãe tem que continuar a trabalhar. Então essa criança vai ficar sozinha na favela. E aí iria começar a escola do crime. Porque criança que não tem pai é louca para ter um pai.